Já imaginou se existisse uma chave oculta para entender os mistérios mais profundos do universo? E se uma mulher, no século XIX, tivesse desvendado segredos que as maiores mentes da humanidade buscaram por milênios? Helena Blavatsky não foi apenas uma estudiosa, foi uma revolucionária espiritual que desafiou o pensamento convencional de sua época. Nascida na Ucrânia em 1831, tornou-se uma viajante intrépida numa era em que mulheres raramente deixavam o conforto do lar. Poliglota e dotada de habilidades psíquicas extraordinárias, ela penetrou os santuários mais secretos do Tibete, estudou com mestres hindus nas montanhas do Himalaia e explorou os mistérios ocultos do Egito Antigo. O que ela trouxe de volta dessas jornadas não foram souvenirs, mas conhecimentos ancestrais perdidos nas areias do tempo. Uma síntese revolucionária que ela chamou de teosofia, a sabedoria divina que transcende fronteiras culturais e religiosas. Hoje, vou compartilhar com você 5 princípios transformadores dos ensinamentos de Blavatsky que, quando aplicados, podem literalmente reconstruir sua percepção da realidade e abrir portais para dimensões de consciência que você talvez nem imagine existirem. Prepare-se para uma jornada que vai sacudir as fundações do que você acredita ser verdade. Estes não são conceitos abstratos para contemplação passiva. São chaves práticas para desbloquear seu potencial adormecido. Embarquem conosco nesta jornada. Princípio 1. Interconexão universal. O primeiro princípio é revolucionário. Tudo no universo está intrinsecamente conectado através de uma rede invisível de energia e consciência. Cada átomo, cada pensamento, cada ser está ligado numa tapeçaria cósmica onde nada existe isoladamente. Blavatsky descreve o cosmos como um organismo vivo, pulsante, onde cada parte afeta o todo. O universo é trabalhado e guiado de dentro para fora, escreveu ela em sua obra monumental A Doutrina Secreta. Pense nisso. Cada pensamento seu cria ondas energéticas que se espalham pelo cosmos, assim como uma pedra lançada num lago forma círculos concêntricos. Cada decisão que você toma afeta não apenas sua vida, mas reverbera através dessa teia universal. Não é apenas filosofia abstrata. A física quântica moderna, com conceitos como emaranhamento e não localidade, está começando a comprovar cientificamente o que Blavatsky já sabia há mais de 100 anos. Percebi o poder dessa interconexão quando, num momento de dificuldade financeira, ajudei uma amiga com seus últimos recursos. Sem qualquer conexão aparente, 3 dias depois recebi uma proposta de trabalho inesperada que resolveu minha situação. Coincidência? A sabedoria teosófica diria que foi a teia cósmica em ação, um ajuste natural no fluxo universal de energia. Como sua vida mudaria se você começasse a viver conscientemente como parte dessa rede universal, em vez de se sentir isolado e separado? E se cada ação sua fosse tomada com a consciência de que afeta o todo? Princípio 2. Lei do Karma. Esqueça tudo que você ouviu sobre karma como simples castigo ou recompensa. O que Blavatsky revelou é muito mais profundo e sofisticado. O karma é uma lei cósmica de equilíbrio e harmonia, não um juiz externo que distribui punições, mas um processo natural de ajuste energético que mantém o equilíbrio do universo. É como uma conta bancária espiritual. Cada ação generosa é um depósito, cada ato de mesquinhez, uma retirada. Blavatsky explica que o karma opera em múltiplos níveis: físico, emocional, mental e espiritual, e através de extensos períodos de tempo, muitas vezes abrangendo várias encarnações. É a manifestação perfeita da justiça cósmica, onde cada ser recebe exatamente as experiências necessárias para seu crescimento e evolução. Um empresário bem-sucedido que conheci
vivia em constante ansiedade e competição feroz, acumulando riqueza à custa do bem-estar alheio. Após um colapso nervoso que o levou a estudar os princípios kármicos, ele transformou radicalmente sua abordagem nos negócios. Começou a praticar generosidade radical, criou programas de bem-estar para funcionários e estabeleceu uma fundação para causas humanitárias. Em 2 anos, não apenas recuperou sua saúde mental, mas sua empresa triplicou de tamanho. O paradoxo, ele me disse, é que quando parei de tentar extrair valor do mundo e comecei a agregar valor, o universo respondeu com abundância. O segredo que Blavatsky revelou é que você pode trabalhar conscientemente com o karma, em vez de ser arrastado por ele. Você pode criar deliberadamente causas positivas hoje que transformarão seu amanhã. Como ela escreveu, karma não é fatalidade, é a lei de reajuste que sempre tende a restaurar o equilíbrio perturbado da harmonia universal. Princípio 3. Ciclo de reencarnação. Já teve aquela sensação estranha de conhecer alguém pela primeira vez, mas sentir como se já se conhecessem há séculos? Ou visitar um lugar novo e experimentar um déjà vu tão poderoso que parece que você está retornando, não chegando? A reencarnação, segundo Blavatsky, não é um dogma religioso a ser aceito cegamente, nem um castigo para nossos erros, mas uma dádiva cósmica, um processo natural que permite que nossa consciência evolua através de múltiplas experiências em diferentes corpos, culturas e circunstâncias. Somos como atores que interpretam diferentes papéis em peças sucessivas para desenvolver todas as facetas de nosso ser. Este princípio teosófico não deve ser confundido com a simplificação popular da reencarnação. Blavatsky descreve um processo complexo, onde a essência imortal do ser humano, que ela chama de individualidade, retém as lições essenciais de cada vida, enquanto a personalidade temporária de cada encarnação se dissolve. É como um rio contínuo de consciência que assume diferentes formas ao longo de seu curso. Esta perspectiva revoluciona completamente nossa relação com a morte. O fim de uma vida não é o fim da jornada, mas apenas a transição para um novo capítulo. As relações que construímos, os talentos que desenvolvemos, as lições que aprendemos, nada é perdido no grande esquema da evolução da alma. Isso não é apenas reconfortante, é libertador. Pense em um desafio persistente que você enfrenta hoje. Uma relação difícil, um bloqueio criativo, uma fobia inexplicável. E se esse não for um obstáculo aleatório, mas uma lição específica que sua alma escolheu para evoluir? Uma oportunidade para superar um padrão limitante que talvez você carregue por várias vidas? Como essa perspectiva transforma sua abordagem? Princípio 4. Sabedoria das tradições antigas. O quarto princípio é um dos mais revolucionários e potencialmente unificadores. Todas as grandes tradições espirituais do mundo são ramos de uma única árvore de conhecimento, expressões culturalmente diversas da mesma sabedoria primordial. Blavatsky não criou uma nova religião. Ela redescobriu a fonte comum de todas elas, que ela chamou de doutrina secreta ou religião-sabedoria. Viajou por Tibetes remotos, florestas indianas e templos egípcios, revelando paralelos surpreendentes entre símbolos e ensinamentos aparentemente díspares. O conceito hindu de Atman encontra seu eco no eu superior cristão. O Tao chinês ressoa com o Ein Sof cabalístico. A mandala budista reflete o mesmo princípio das rosáceas das catedrais góticas. Não são coincidências. São diferentes linguagens descrevendo a mesma realidade transcendental. Isso significa que as guerras religiosas e conflitos sectários que mancharam a história humana são baseados em um mal-entendido fundamental. Diferentes caminhos, mesma montanha. Diferentes mapas, mesmo território.
O que aconteceria se, em vez de agarrar-se dogmaticamente a uma tradição, você buscasse a sabedoria universal presente em todas elas? Se explorasse os mistérios da Cabala junto com os ensinamentos do budismo, os insights dos sufis junto com a sabedoria dos Vedas? Blavatsky sugere que essa abordagem comparativa abre portais para uma compreensão mais profunda e integral da realidade espiritual. Princípio 5. Evolução espiritual. O quinto princípio é o mais empoderador. Você tem potenciais latentes aguardando para despertar. Capacidades extraordinárias que ultrapassam as limitações do ser humano comum estão codificadas em seu DNA espiritual, esperando o momento certo para se manifestar. Blavatsky descreveu a evolução como um processo que transcende o meramente biológico. A consciência humana está em constante expansão, movendo-se do instinto a intelecto, do intelecto à intuição, da intuição à consciência cósmica. Cada um de nós carrega sementes de capacidades extraordinárias, percepção extrasensorial, intuição avançada, estados expandidos de consciência, compaixão universal que transcende o ego. É como uma lagarta que não sabe que está destinada a se tornar borboleta. O processo de transformação já está codificado em seu DNA, aguardando o momento certo para se manifestar. Da mesma forma, suas capacidades superiores estão latentes, esperando o ambiente e as práticas adequadas para despertar. Blavatsky afirmava que os grandes mestres espirituais da humanidade, Buda, Cristo, Krishna, não eram seres sobrenaturais, mas humanos que realizaram plenamente esse potencial evolutivo que todos compartilhamos. Eles não são exceções, são precursores, exemplos do que podemos nos tornar. Você não precisa esperar por eras evolutivas. Pode acelerar seu próprio desenvolvimento através de práticas específicas que Blavatsky revelou. Meditação consciente que expande sua percepção, estudo contemplativo que ilumina sua mente e serviço altruísta que purifica seu coração. Como ela escreveu, ajudar a outros é o pagamento de uma dívida com a humanidade. Estes 5 princípios, interconexão universal, lei do karma, ciclo de reencarnação, sabedoria das tradições antigas e evolução espiritual, não são apenas conceitos teóricos para a contemplação passiva. São ferramentas práticas, chaves operativas para transformar sua experiência da realidade. O que mais me fascina nos ensinamentos de Blavatsky é que eles não exigem fé cega ou submissão a dogmas. Eles convidam à experimentação, à verificação pessoal, ao teste na forja da própria vida. Como ela mesma dizia, não acredite em nada simplesmente porque ouviu. Não acredite em tradições porque foram transmitidas por muitas gerações. Não acredite em nada porque é falado e comentado por muitos. Não acredite meramente porque a declaração escrita de algum sábio antigo lhe é apresentada. Não acredite em conjecturas. Não acredite como verdade no que você mesmo imaginou, pensando que um Deus o inspirou. Não acredite meramente na autoridade de seus mestres e anciãos. Após observação e análise, quando algo concorda com a razão e conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva de acordo. Se este vídeo despertou algo em você, não se contente com conhecimento passivo. Experimente aplicar um desses princípios em sua vida por apenas uma semana. Observe como a consciência da interconexão universal transforma seus relacionamentos. Note como a compreensão do karma altera suas escolhas diárias. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo e junte-se à nossa comunidade de buscadores espirituais. Como Blavatsky revelou em seus momentos de maior clareza, o universo não é uma coleção de objetos, mas uma comunhão de sujeitos. Sua jornada espiritual não é apenas sobre descobrir o mundo, é sobre descobrir quem você realmente é. E talvez, no final, você perceba que ambas as descobertas são uma só.
Namastê e até a próxima!